sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Oh, paralítico, queres andar no sangue há poder, sim, há poder para fazer-te bem caminhar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Aleluia. Queres pureza para teu coração? No sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos nossos irmãos. Hoje, quarta-feira, pela graça do Senhor Jesus, estamos aqui com mais uma live do nosso estudo bíblico e hoje a lição de número 8. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? A lição de número 8 de hoje nós temos o título dizendo confessando e abandonando o pecado. Hoje nós temos o nosso texto áureo desta lição que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Nossa verdade prática diz: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por toda. Então, e nós vamos então também já para a nossa leitura em classe. Leitura em classe está no livro de Salmos, número 51. Aí nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Depois nós vamos para as cartas de João e vamos ler lá em João capítulo 1, o versículo de 8 ao 10. Então, primeiro nós vamos ler o livro de Salmos 51, do versículo 1 até o versículo de número 12. Pode procurar aí na sua Bíblia. No sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Salmo 51, versículo 1 ao número 12 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe.
Eis que as armas, eis que amas a verdade no íntimo, no oculto, e me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir no júbilo e alegria, para que regozije, para que goze os ossos que tu quebrantaste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e nem retira de mim o teu Espírito Santo. Torna, dai-me alegria da tua salvação e sustém com espírito voluntário. Essa foi a grande oração do salmista Davi, né? Então, o salmista Davi orou assim ao Senhor. Graças a Deus por isso, né? Agora nós vamos meditar em 3 versículos lá nas cartas de João, capítulo 1 de 1 João. Aí nós vamos meditar no capítulo 1, no versículo 8, 9 e 10, que diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua verdade não está em nós. Então, nós sabemos que realmente a palavra de Deus nos mostra claramente que todos nós somos pecadores. Todos nós somos necessitados da misericórdia de Deus, como disse o profeta, o patriarca, o rei Davi, que ele diz dessa forma: ele ora ao Senhor e disse ao Senhor: não me lance fora da tua presença e nem retira de mim o teu Espírito Santo. Olha como Davi recorre a Deus com o coração aberto, cheio de pranto, arrependimento e humilhante. Se humilha ao Senhor. É o que todos nós então precisamos fazer, né? Porque todos nós somos necessitados, carentes da misericórdia do nosso Deus sobre a nossa vida. Então, nós estamos aqui com a leitura de a lição de número 8, onde nesta noite o Senhor nos deu mais uma oportunidade, todas quarta-feira, pela misericórdia de Deus, sempre aqui pelo perfil da Igreja Pentecostal, Casa de Oração, aqui no perfil no Facebook. Nós fazemos todas as quarta-feiras o estudo bíblico online. Então hoje a lição de número 8, que tem pelo título Confessando e Abandonando o Pecado. A nossa introdução, ela nos diz assim: atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado, por denominá-lo como mera fraqueza ligado ao ambiente e aos aspectos hereditários. Muitas pessoas às vezes se confundem, né? Muitas pessoas às vezes pensam que é tudo normal e que automaticamente tudo vai acontecer de forma normal, mas não. A Bíblia nos ensina que nós precisamos de arrependermos, precisamos de criar em nós um arrependimento, pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, confessando Ele, e então alcançando de Deus a misericórdia. Nesta lição,
veremos que a Bíblia não ensina assim, ou seja, não ensina assim do jeito que a pessoa imagina, que é uma coisa automática, que pode pecar e depois vai ser perdoado automaticamente. Não. Se nós não arrependermos do nosso pecado, nós não vamos obter o perdão do nosso Deus. Então precisamos não esperar algo automático, porque nós precisamos então recorrer a Deus, arrepender dos nossos pecados, nossos erros, criarmos remorso para nós poder abandoná-lo. Assim vem do nosso Deus o perdão através do nosso arrependimento e também do ato de que nós estamos confessando a Deus todos os nossos pecados, né? Então a orientação bíblica é que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado, como evidência do arrependimento, para o crente arrependido possa então receber de Deus o perdão. Então, a orientação bíblica, a orientação da palavra de Deus, é que se porventura cometermos o pecado, nós precisamos então confessá-lo ele ao Senhor. Precisamos abandonar ele e precisamos então, através do nosso arrependimento, obtermos o perdão dos nossos pecados. E no nosso primeiro tópico dessa noite, que nós vamos estar estudando, fala sobre a confissão de pecado. E nós temos então a definição, no ponto de número 1, a definição. Então o verbo, a definição significa que o verbo confessar, da palavra hebraica yadá, aparece como jogar, atirar e também lançar. Então vamos entender. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós precisamos encontrarmos então uma definição, um entendimento quando nós estamos lendo a palavra de Deus. Quando a palavra fala que nós precisamos então confessar, a definição de confessar em hebraico, ela significa yadak, que aparece para nós como jogar, atirar e também lançar. Ou seja, o que significa isso? Jogar, ou seja, jogar algo fora. Então, o pecado, quando nós falamos de confessar, não basta só nós confessar. Nós precisamos, então, jogar ele fora, atirar ele para longe, lançar ele para longe. Então, por isso que fala que sobre a palavra confessar em hebraico, yadar, que significa, então, jogar, atirar e lançar. No livro de 1 Reis, no capítulo de número 8, versículo 33, vamos ver aqui o que a palavra de Deus está mostrando para nós. Então vamos lá no Velho Testamento, Antigo Testamento, livro de Reis. Livro de Reis, 1 Reis, capítulo 8. O versículo de número 33, ele vai nos dizer dessa forma: quando o teu povo de Israel, quando o teu povo Israel foi derrotado diante do inimigo, por ter pecado contra ti, se eles voltarem para ti, confessar o teu pecado e orar e fizerem súplica a ti nesta casa. Então, ou seja, a necessidade, como o próprio Velho Testamento está mostrando para nós, a necessidade de nós confessarmos o pecado, voltarmos para o nosso Deus com arrependimento, confessando os nossos pecados. Então, uma palavra que vem de raiz verbal, de Adá, que significa também estender as mãos, ou seja, o Senhor Jesus, quando nós se arrependemos, ele se estende as mãos para nós. As mãos do Senhor está estendida sobre a nossa vida, né? Então nos diz que
Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento e aparecendo com o sentido de tomar conhecimento. Tomar conhecimento. Que nós precisamos então tomar o conhecimento da palavra de Deus. Saber reconhecer. Precisamos então tomar conhecimento e precisamos também de saber reconhecer. A palavra aparece no Antigo Testamento, no contexto de confissão de pecado, como nós vamos ler agora no livro de Salmos 32, versículo 5. Vamos ver o que a palavra de Deus está dizendo lá no livro de Salmos. Livro de Salmos, vamos ler junto aqui a palavra do nosso Deus, livro de Salmos, lá no capítulo de número 32, que nós vamos estar lendo, 32, o versículo 5 diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não escondi, disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então o salmista continua fazendo esse relato, essa oração a Deus, dessa forma que nós podemos entender a grande importância que é a confissão do pecado e também do arrependimento, para nós então tomarmos o conhecimento, entendermos, saber sobre a palavra de Deus, né? Confessar é hemológio, que significa concordar com, ou consentir, ou conceder. Então, olha como que a palavra, ela nos traz para nós um entendimento, que quando nós estamos confessando, a palavra confessar, ela traz esse sentido homológico que significa concordar com, ou seja, quando nós confessamos, nós concordamos que nós precisamos de estarmos então confessando o pecado a Deus para nós obtermos então o perdão dos nossos pecados. E também consentir que Deus, através da sua misericórdia, nos perdoa, e conceder que Ele, através da sua misericórdia, nos concede o perdão do pecado que nós estamos então confessando ao Senhor nosso Deus. E essa palavra, ela é composta de raiz homou, que significa junto de pessoas reunidas, e de logos, no ato de falar. Então, essa palavra é composta de raiz, homou, junto de pessoas reunidas. Quando nós reunimos na presença do nosso Deus, que nós então confessamos nosso pecado, significa dessa forma então que logo do ato de falar, ou seja, de confessar, o ato de falar, quando nós arrepende, a Bíblia diz daquilo que a nossa boca fala, é aquilo que o coração transborda. Então, no ato de nós falarmos ou confessarmos os nossos pecados a Deus, então é a maneira de nós expressar a Deus em oração com a nossa própria boca. Então, o que nós podemos entender que é o ato de nós então falar com Deus. E a palavra homológico, ela ocorre 25 vezes no Novo Testamento, como nós vamos ler aqui. Mateus 7:23, vamos ver aqui. Livro de Mateus, vamos lá no Novo Testamento, livro de Mateus 7, o versículo 23, ele nos diz assim: então lhe direi claramente, nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, se nós não confessarmos os nossos pecados a Deus, nós não podemos esperar então que nós vamos obter o perdão de Deus.
Mas aí, nessa palavra, nós encontramos que naquele dia, o dia do julgamento, aquele que não confessou o seu pecado a Deus, infelizmente vai ouvir essa palavra que nós acabamos de ler agora, aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 23, que o próprio Jesus vai dizer dessa forma. Ele diz: então lhe direi claramente, nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticaste a iniquidade, né? Então, nós encontramos na palavra de Deus que a pessoa que não confessa a Cristo, e ela acha que automaticamente os pecados dela são perdoados, é realmente um engano. Porque muitos vão chegar na presença de Deus naquele dia. Nós sabemos que pessoas que às vezes, até pregador do evangelho, pessoas que às vezes, através da oração dele, até pessoas são curadas, são libertas, demônios são expulsos, mas naquele dia vai ouvir essa palavra: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, é muito sério o que a palavra de Deus fala, se nós não prestarmos atenção, né? Ou se nós ignorarmos o que está escrito na palavra do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que passa o céu, passa a terra, mas aquilo que está escrito na sua palavra não há de passar, sendo que tudo se cumpra, né? Que significa confessar? Conhecer aberta e alegremente para a honra de alguém, prometer publicamente que fora logo comprometer-se com. Então, se nós confessarmos, nós vamos fazer isso publicamente diante do nosso Deus, confessando os nossos pecados, arrependido, sabendo que nós, então, através dessa confissão, vamos obter de Deus o perdão. Então, logo, podemos, então, dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou aquilo que se sabe. Então, nós sabemos. Se nós confessarmos a Deus, nós vamos declarar a Ele que, através da misericórdia dEle, pelo nosso arrependimento, nós vamos obter o perdão de todos os nossos pecados, né? Ponto de número 2. Nós vamos falar agora sobre a confissão bíblica de pecado. Falamos sobre a definição do pecado. Agora nós vamos falar sobre a confissão bíblica do pecado. Aqui nos diz o ensino bíblico geral da confissão de pecado, traz uma ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende então desse ato. Ou seja, como que nós podemos então acreditar que nós recebemos o perdão do nosso pecado se nós nem confessamos ele ao Senhor? Mas a partir do momento que nós confessamos os nossos pecados, então isso já traz na nossa ideia que nós então precisamos reconhecer a nossa confissão. Precisamos então confessar o Senhor, reconhecer a necessidade para nós obtermos o perdão por esse ato pecaminoso então que nós praticamos. Ainda no livro de Salmos, voltando lá de volta no Velho Testamento, no livro de Salmos, nós vamos encontrar ainda no Salmo de número 32, que nós acabamos praticamente de ler agora de pouco, nós vamos encontrar no versículo 5, que fala novamente o mesmo texto: confessei o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Ou seja, confessar e não encobrir o pecado, né? Então, confessei o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. E disse eu: confessarei ao Senhor minhas transgressões, e tu perdoaste a minha culpa do meu
pecado. Palavra de oração do próprio salmista Davi ao Senhor nosso Deus. Mas lá no livro de Jó, o que nós encontramos também no livro de Jó, no capítulo 1? Aliás, perdão, é lá no livro de João, nas cartas de João. Lá nas cartas de João, nós vamos encontrar no capítulo 1, o versículo 1 João, não, é Jó mesmo. Não, 1 João 1:9. 1 João 1:9. O que fala lá? Olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós confessamos nossos pecados a Deus, nós temos essa certeza, que não vai ficar somente na nossa confissão, mas nós vamos encontrar de Deus o nosso perdão. Como fala, se nós confessarmos os nossos pecados, aí fala assim, olha, esse ele que está dizendo é com letra maiúscula, é Deus. Então, se ele, ou seja, se Deus ele, ou seja, Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e ainda purificar de toda a nossa iniquidade. Então, quando nós confessamos nosso pecado a Deus, Deus é fiel, não somente para perdoar nosso pecado, mas também para pagar todas as nossas iniquidades, né? Continuando aqui na nossa leitura, essa confissão, ela pode ser no momento da conversão ou depois dela. Quando pecamos, pecados cometidos, pode ser tanto contra Deus, também contra o nosso irmão. Mas, pastor Arnaldo, existe pecado contra Deus e contra o irmão? Sim. Nós podemos pecar, cometer pecado contra o próprio Deus, e também podemos cometer pecado até contra o nosso irmão. Quando nós ofendemos alguém, nós estamos cometendo pecado. Então, existem muitas maneiras de nós cometermos pecado. Às vezes tem pessoas que ele fala que ele só obedece a Deus. Não precisa obedecer também às autoridades. Não precisa também fazer o que a Bíblia nos ensina para nós honrar as pessoas, principalmente as nossas autoridades eclesiásticas, autoridade municipal, autoridade federal, autoridade estadual. Então nós precisamos obedecer também às nossas autoridades. Precisamos então obedecer às nossas leis. Precisamos então andarmos conforme nos mostra a palavra de Deus. Porque se nós realmente amamos a Deus, nós cumprimos todas as suas orientações, tudo aquilo que Deus determinou para nós, né? Então é necessário, se nós cometemos pecado contra o nosso Deus ou contra os nossos irmãos, contra as pessoas, nós precisamos pedir o perdão a Deus e Deus vai nos perdoar como nos orienta a palavra de Deus. Importante é ressaltar aqui, porém, que se, segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão do pecado que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração, de comunhão a Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos orienta que se nós não arrependermos do nosso pecado, não confessar o nosso pecado, nós não conseguimos viver uma vida verdadeiramente, uma vida de oração e de comunhão com Deus. Mas quando nós pedimos perdão do nosso pecado,
arrependemos do nosso pecado, nós vamos viver uma vida abençoada, uma vida onde realmente nós podemos orar e termos comunhão com Deus. Olha o que diz o versículo, aqui de Mateus, capítulo 5, versículo de número 21 e o número 22 de Mateus 5. Vamos ver o que nos diz aqui. Mateus 5, 21 e 22 diz assim: ouvis que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será réu de juízo. Eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o irmão já será réu de juízo, diz a palavra de Deus. E quem disser ao seu irmão raça, será réu de juízo diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo, será réu do fogo do inferno. Precisa do arrependimento ou não? Às vezes as pessoas acham que não pode ofender a Deus, mas pode ofender os irmãos, pode ofender as pessoas. Não, nós precisamos servir a Deus, entender a palavra de Deus, para nós não cairmos em laço satânico e não cometermos nem o pecado contra o nosso Deus e nem contra os nossos irmãos. Por isso que Jesus nos ensina a amarmos a Deus sobre todas as coisas, amarmos o próximo como nós amamos a nós mesmos. Esse é o ensinamento da palavra do nosso Deus para nós, né? E o símbolo da confissão, no ponto de número 3, símbolo da confissão do pecado. No ato da confissão do pecado, a pessoa ela reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Como é bom, né? Como é bom as pessoas reconhecer, né? Às vezes a pessoa ela não quer reconhecer, mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos ensina que nós precisamos reconhecer os nossos erros, reconhecermos os nossos pecados, porque se nós não reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, como que nós vamos confessar? Se nós não admitimos que nós estamos errados, se nós não admitimos que pecamos, como que vamos ter o arrependimento? Então, o símbolo de nós entendermos o símbolo da confissão do pecado é essa. Primeiro, nós precisamos, então, reconhecer que nós erramos, que nós pecamos, para nós, então, arrepender e pedir o perdão dos nossos pecados. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Quando diz aqui, ela está dizendo da pessoa. A pessoa reconhece o estado pecaminoso, reconhece que ela realmente ela necessita do perdão de Deus. E se ela reconhece que pecou, precisa do perdão de Deus, ela então está pronta para ter essa confissão, Senhor, porque já teve o arrependimento, né? Então, em arrependimento sincero e confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, que é o perdão. Então, a partir do momento que nós já reconhecemos que estamos errados, que pecamos, que cometemos o erro, nós se arrependemos, então ali nós buscamos com certeza o perdão dos nossos pecados, que vem através do nosso Deus. Assim que quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado, alcança de Deus a misericórdia, né? Então, se nós realmente arrependemos nosso pecado, confessarmos nosso pecado a Deus, nós alcançamos através não
do nosso merecimento. Não é porque nós merecemos, não. Nós alcançamos tudo pela misericórdia do nosso Deus, né? Nunca podemos bater no peito, dizer que nós somos merecedor ou digno. Não. É tudo pela misericórdia de Deus. Porque quando nós arrependemos do nosso pecado, reconhecemos nosso pecado, confessamos eles a Deus, Deus, através da sua misericórdia, da sua bondade, ele nos concede o perdão. Então a alma é consolada, a vida espiritual ela é restaurada diante do nosso Deus. Aí nós podemos ter uma vida de oração e uma vida de comunhão a Deus. Lembra que a palavra de Deus fala que se nós até for entregar uma oferta a Deus, e nós, às vezes, nos lembrarmos que o irmão tem alguma coisa contra nós, nós devemos deixar a nossa oferta sobre o altar, e lá procurar o nosso irmão, reconciliar-nos com ele, e depois que nós ir lá reconciliar com o nosso irmão, nós pode voltar então e fazer a entrega da nossa oferta ao nosso Deus. Pastor Arnaldo, mas isso é impossível. Eu vou lembrar que o meu irmão tem alguma coisa contra mim e eu vou lá. Mas não é ele que tem? Mas a palavra de Deus, ela fala dessa maneira. Que se nós lembrar que o irmão tem alguma coisa contra nós, é para nós ir lá. Não está dizendo que é por esperar o irmão vir. Não, é para nós ir. Isso é sinal de humildade, obediência a Deus e também de nós estarmos se diminuindo diante do poder do nosso Deus. Não estamos diminuindo para as pessoas, estamos se diminuindo para o nosso Deus. A nossa humilhação não é para a pessoa, a nossa humilhação é a Deus para o nosso próprio bem, né? Tópico de número 2, diz assim, o perigo do pecado não confessado. Agora nós vamos entender isso. No tópico de número 1, nós estudamos sobre a confissão do pecado. No tópico de número 2, nós vamos estudar agora o perigo do pecado que não é confessado. No primeiro ponto, nos fala assim, os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, vamos ver o que está dizendo? Vamos lá para o livro de Provérbios. Provérbios, o capítulo de número 28, o versículo de número 13 nos diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ou seja, a pessoa vai de mal a pior, não consegue prosperar. E depois o restante do versículo, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, é o que a palavra de Deus, ela nos mostra, nos orienta, e a Bíblia diz que para aqueles que servem a Deus nascerá o sol da justiça. Então, se nós servimos a Deus, nós podemos então analisar. Se nós for ouvir um conselho das pessoas deste mundo, e nós for falar o que está escrito aqui, que diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa o pecado e deixa alcançar a misericórdia, as pessoas do mundo vão nos taxar como louco, como bobo. Mas pela palavra de Deus nós entendemos corretamente, diferentemente do que o mundo interpreta, né? Então nós entendemos que na nossa humilhação nasce o perdão do nosso Deus.
e que a palavra de Deus mostra para todos nós, que para aqueles que servem a Deus, nascerá o sol da justiça, né? Então vale a pena nós conhecermos a palavra de Deus, obedecermos a palavra de Deus e vivermos neste mundo até o dia da vinda de Cristo, e não segundo os conselhos do mundo, mas segundo o que a palavra de Deus nos mostra, né? Percebemos que a confissão de pecado, então, ela não se trata apenas do ensino judaico, mas também o ensino cristão. Então, o ensino cristão mostra dessa forma para nós. A epístola de João, ela corrobora com a necessidade de confessar os nossos pecados e deixar e alcançarmos de Deus o nosso perdão. Pastor Arnaldo, o que significa a palavra corrobora? Aqui diz assim, olha, a epístola de João corrobora. Quando nós falamos corrobora, nós estamos lendo aqui corrobora, significa que ela confirma. A palavra corrobora significa confirmar ou comprovar. Então vamos ler a frase dessa forma. A epístola de João, ela confirma ou ela comprova a necessidade de confessarmos os nossos pecados e deixarmos para que nós então obtemos de Deus o nosso perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão do pecado e oculta, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, uma vida de aparência e uma vida de morte espiritual. Ou seja, a pessoa está vivendo, ocultando o pecado, vivendo daquele jeito. Ela está vivendo uma vida que todo mundo que está olhando para ela não imagina que ela tem uma multidão de pecados escondido. Mas a aparência dela é realmente totalmente diferente. Então, é uma aparência enganosa. Mas só que enganosa, assim, nós podemos enganar os irmãos, podemos enganar todas as pessoas deste mundo, mas ao nosso Deus nós não conseguimos enganar. Então, quando nós tentamos, às vezes, encobrir o nosso pecado, deixar de confessar ele, nós vamos viver uma vida de aparência e vamos viver uma vida também de morte espiritual. Vamos morrer espiritualmente. Pastor Arnaldo, mas se a pessoa está viva, como é que morreu? Espiritualmente está morta. Ou seja, ela está viva para a carne. Ela está viva para o futebol, está viva para o trabalho, está viva para todas as coisas deste mundo. Mas ela está morta espiritualmente para o nosso Deus. E semelhante aos que os nossos primeiros pais, no caso Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Lembra quando a palavra de Deus mostra? Vamos ler. Vamos lá no livro de Gênesis. Vamos pegar mais essa referência. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 8. Vamos ver. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, à tardezinha, esconderam-se e o homem e a mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. Ou seja, quando Adão e Eva, eles cometeram o pecado, o que eles fizeram? Eles tentaram esconder da presença de Deus. E de repente eles ouvem o nosso Deus dizendo: Adão, onde você está? Alguém pode dizer assim: mas pastor Arnaldo, Deus perguntou, Deus não sabia onde eles estavam? Claro que Deus sabia onde ele estava. Quando Deus diz a Adão, aonde você está, não significa que Deus não sabia onde ele estava. Os olhos de Deus estavam vendo ele. O nosso Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente, onipotente.
onipresente, onisciente, onipotente, conhece todas as coisas, vê todas as coisas, está em todos os lugares, tem todo o poder. Mas então, pastor Arnaldo, por que Deus perguntou a Adão, Adão, onde você está? Deus não perguntou no sentido que eu poderia perguntar para uma pessoa, onde você está, fulano? No telefone ou de outras formas. Não é o mesmo sentido da pergunta. Quando eu perguntar para alguém aonde você está realmente, claro, eu não sei. Por isso eu devo perguntar. Mas a pergunta de Deus, Adão, onde você está, era para mostrar para ele a situação que ele estava. A situação que ele chegou. De ter cometido pecado, de estar fora dos planos de Deus, de ter cometido uma desobediência a Deus. Onde você está, Adão? É dessa forma. Não significa que Deus não sabia aonde estava Adão e aonde estava Eva. Bem como também o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar ao Senhor os seus pecados. Davi também. Vamos ler agora no livro de 2 Samuel. Livro de 2 Samuel, o capítulo 11, versículo 12, que diz assim: Então disse Davi a Urias, fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Aí, nós vamos encontrar nessa palavra, o rei Davi, ele planejou a morte de Urias. Por isso que ele disse daquela forma, ele planejou e depois ele escondeu o pecado que ele havia cometido. Mas lá no Salmo 51 que nós lemos, Davi está com o coração aquebrantado, arrependido, confessa o pecado a Deus, como nós lemos na leitura inicial dessa lição, e ele então diz: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo e não me lance fora da tua presença, porque ele estava com o coração aquebrantado, arrependido, estava confessando todos os seus pecados ao nosso Deus. Voltando então à nossa leitura da palavra de Deus, as consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica de pecado pode ser vista no primeiro casal, ou seja, Adão e Eva, quando pecou e por isso recebeu a sentença de vidas. Além disso, os nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Ou seja, o pecado deles, a desobediência do Adão e Eva, os nossos primeiros pais, eles então, através do pecado deles, tiveram uma grande consequência. Como nós olhamos para a palavra de Deus ainda, no livro de Gênesis 3, o versículo 14, o versículo 19, que diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita será tu dentre todos os animais domésticos, e dentre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e comerás do pó da terra em toda a tua vida. Essa é a sentença que Deus deu à serpente, por causa de toda, então, a desobediência dela. Ao que respondeu ao homem, a mulher, que tu me deste por companheira, me deu a árvore e eu comi. Ou seja,
Adão se justificou diante de Deus, a mulher, no caso Eva, se justificou, mas Deus então deu a cada um a sentença conforme então precisava ouvir a Deus. Deus disse agora ao homem: do suor do teu rosto comerá do teu pão, até que tornes pó da terra, porque fosse dela tomado e porquanto és pó, e tornarás o pó. A sentença, porque até naquele momento não havia morte, não era para ter morte na face da terra. Hoje nós choramos porque perdemos um ente querido, mas pela palavra de Deus nós entendemos que não era para morrer ninguém, mas por causa do pecado, por causa da desobediência, então a Bíblia nos mostra que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus também é a vida eterna. Então, aí nós vemos a consequência, então, do pecado de Adão e Eva. Então, a realidade bíblica nos mostra o pecado que pode ser visto primeiro do casal, no caso Adão e Eva, quando eles pecaram e receberam a sentença nas suas vidas. E além disso, nossos primeiros pais também perderam o direito de viver num ambiente mais perfeito que Deus criou, né? Ambiente perfeito. Deus criou para o homem e para a mulher. Por isso a vida de Adão e Eva a consequência trágica do pecado, tais como alteração das condições físicas de ambos, a transição da natureza imoral e mortal, diversas tensões de gênero, de gêneros humano e natureza. Assim, sabemos que a consequência do pecado de nossos primeiros pais, que era Adão e Eva, não se limitaram somente a eles, mas também perpassaram para todo o gênero humano, para toda a raça humana. Então o pecado que eles cometeram passou então não só pela vida deles, mas chegou até nós, e como nos mostra a palavra de Deus, é uma consequência do pecado de Adão e Eva. Ponto 3. A consequência do pecado também de Davi. Nós falamos aqui da consequência do pecado de Adão e Eva. Agora a consequência do pecado do rei Davi. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam o conflito, o senso de culpa que marcaram a vida de um homem que, por certo tempo, ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais, aflições, e o levaram também ao gemido. Então nós vemos aí que pela consequência do pecado encoberto, então veio também a consequência deles, então, ter enfrentado toda essa situação. O que nós precisamos tomar cuidado, eu ouvi no rádio hoje, uma pessoa que declarou por causa dos acontecimentos do Rio Grande do Sul. Por causa do Rio Grande do Sul. Uma pessoa fez um comentário e pode pegar muito, se eu não me engano, o mínimo, até 5 anos de cadeia. Porque trouxe uma culpa sobre tudo o que aconteceu no estado gaúcho, o estado do Rio Grande do Sul, para como fosse uma religião culpada. E essa pessoa, então, ela vai responder um grande processo e vai também enfrentar uma grande consequência e pode pegar até 5 anos de cadeia. Nós precisamos tomar muito cuidado de tudo aquilo que nós comentamos, compartilhamos ou curtimos na internet. Nós precisamos tomar muito cuidado.
Por quê? Se nós falarmos alguma coisa, ou escrevermos alguma coisa, ou compartilharmos alguma coisa, ou curtirmos alguma coisa, como esse comentário, nós também podemos sofrer as consequências. Então, toma muito cuidado. Aquilo que você curte, aquilo que você publica, ou aquilo que você compartilha na internet. Então, isso é um perigo tremendo e a gente, então, precisa entender. O que a Bíblia está dizendo aqui a respeito do rei Davi era realmente uma consequência do pecado dele. Agora, ele cometeu o pecado e trouxe toda a consequência do pecado como um ato de ruína para sua casa, para sua família e para sua nação. Agora, não vamos pensar que nós também podemos atribuir, às vezes, alguma coisa que acontece querendo culpar uma religião ou culpar uma pessoa ou outra. Precisamos tomar muito cuidado com isso. E a Bíblia, ela também mostra que muitas coisas que está escrito precisa acontecer. Então, guerra, terremoto, fome, tragédias, não é porque aconteceu que nós vamos culpar uma religião ou culpar uma pessoa ou outra. Precisa realmente entender o que significa aquilo que está acontecendo. Então, precisamos tomar muito cuidado e nunca falarmos aquilo que nós, então, não sabemos ou que nós não podemos provar, né? Voltando, então, aqui ao nosso estudo. Assim sabemos que as consequências do pecado, de nossos primeiros pais, então eles não limitaram o pecado, mas isso perpassaram, ou seja, continuou na vida de toda a humanidade e chegou até nós também nos nossos dias, a consequência do pecado de Adão e Eva. Ponto 3, a consequência do pecado do rei Davi, como nós estamos falando então. Aqui fala então que Davi, através do pecado dele, ele também sofreu uma grande penalidade que aconteceu então durante toda a sua casa, todo o seu reinado, também para toda a sua geração, nação e assim por diante, que a palavra de Deus nos mostra. Então, o Salmo 32, ele mostra que, por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado a Deus, Davi, ele enfraqueceu cada vez mais e foi perdendo vigor espiritual. Já o salmista, no Salmo 51, ele mostra ali, para todos nós, a confissão que ele fez a Deus, da confissão do seu pecado, como nós lemos no Salmo 51. A confissão do seu pecado, o pecado do rei, reconhecido todos os seus erros e assim, a fim de que eles então fossem perdoados, o salmista purificado. Isso nós vemos na palavra de Deus, o próprio salmista recorrendo a Deus, pedindo perdão dos seus pecados e obtendo o perdão de Deus através do arrependimento e também da sua confissão ao Senhor nosso Deus. Tópico de número 3, confissão de pecado, um caminho de cura e também de restauração. Então, primeiro ponto fala, confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecado, ela deve primeiramente ser dirigida a Deus. Por intermédio de quem? Do Filho, que é Jesus Cristo. Pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Então, quando nós pedimos o perdão dos nossos pecados a Deus, nós precisamos, então, partir desse primeiro ponto. Precisamos se dirigirmos ao Senhor Jesus, porque somente Ele pode perdoar o nosso pecado.
Nós vimos que às vezes pessoas recorrem a santo fulano, santo ficano, tanto santo e cada dia se criando mais santo. Então, todo dia, o mundo está conhecendo um santo diferente. Mas a Bíblia não ensina dessa forma, né? A Bíblia ensina que nós precisamos, então, confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o que está escrito, primeiro no livro de Salmos, que nós estamos falando da confissão de Davi, para nós entendermos, primeiro Salmo 51, olha como que Davi se recorreu a Deus no Salmo 51. O versículo 3, Davi diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado que está sempre diante de mim. Aqui ele está reconhecendo que ele realmente havia pecado e precisava do perdão de Deus. Depois ele fala a Deus: contra ti somente pequei, fiz o que era mal aos teus olhos, diante dos teus olhos, de sorte que é justificado me falares, inculpável em julgares. Ou seja, ele estava reconhecendo que por causa do pecado dele, que realmente Deus poderia julgar ele, mas ele estava ali pedindo o perdão dos seus pecados. Agora lá no livro de Mateus, capítulo 9, vamos ver o que diz a palavra de Deus no versículo 2 e depois no versículo 6. Versículo 2 de Mateus 6 diz assim: eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, pois, vendo a fé, disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, perdoado-lhe são os teus pecados. Como que eu ou qualquer um de nós poderia julgar alguém que ele está doente porque ele está em pecado? Não podemos. Isso cabe somente a Deus. E não podemos basear também alguém que esteja doente, que esteja em pecado, por esse texto bíblico. Porque a Bíblia, ela nos ensina que o nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus conhece todas as coisas, eu não conheço, você também não conhece. Deus sabe de todas as coisas, eu não sei, você também não sabe. Então Deus é diferente de nós. Se nós falarmos alguma coisa, nós podemos estar julgando certo ou errado. Deus não. Quando Jesus fala assim: perdoados são os teus pecados, é porque ele sabia as condições que estava aquela pessoa, como nós acabamos de ler aqui. Ele disse: tem de bom ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. Ele falou ao paralítico. E o paralítico foi, além de curado, ele foi também perdoado de todos os seus pecados que ele havia cometido. No versículo 4, mas Jesus, conhecendo o pensamento, disse: por que pensais maus em vossos corações? Outra coisa, eu não conheço o pensamento de ninguém, você também não conhece, mas o Senhor Jesus, como ele falou para aquele paralítico, ele pode falar para mim e para você, porque ele conhece o pensamento. Jesus sabe o que eu e você estamos pensando nesse exato momento agora. Então não podemos querer, porque Jesus falou isso, nós julgarmos alguém que esteja doente porque está em pecado. Então precisamos prestar muita atenção para não usarmos a palavra de Deus de forma errada. Precisamos tomar muito cuidado. Ao longo do ministério, ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados estão perdoados.
Isso nós vamos encontrar lá em Lucas 4 e 8. A mulher estava em pecado, porque Jesus disse para ela: mulher, perdoados são os teus pecados. E nós, então, não podemos pegar esses textos bíblicos e sairmos pregando e ensinando que todas as pessoas que estão doentes estão em pecado. Precisamos tomar cuidado com isso, né? Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou o Pai. Ele disse: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim também como nós perdoamos nossos devedores. Outra coisa, às vezes nós queremos o perdão, mas às vezes, de maneira nenhuma, de hipótese alguma, nós queremos perdoar o nosso irmão por causa de algum erro que ele cometeu contra nós. E aí, como é que fica? Se eu quero perdão, por que eu também não dou o perdão? Eu me sinto que eu preciso do perdão, mas eu preciso também me sentir que eu também preciso ter a necessidade de dar o perdão às pessoas também que cometeram pecado também contra mim. Então, precisamos entendermos a palavra de Deus. Em 1 João, nas cartas de João, capítulo 1, 1 João 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Ou seja, não adianta eu confessar o meu pecado para o povo, que só vai zombar de mim, só vai fazer crítica e não vai ter nada para me oferecer em troca, para mim me acharmos aliviado, perdoado. Meu pecado deve ser confessado a Cristo. Nas cartas de João ainda, 1 João, nós encontramos dessa forma o ensinamento da palavra do nosso Deus. Lá em 1 João, nas cartas, não é no Evangelho, nas cartas de João, nós vamos encontrar escrito dessa forma, o capítulo 1, o versículo 7, o versículo 9, que nos diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, voltando a dizer, quando a palavra de Deus está dizendo aqui, como ele está, esse ele, está escrito em letra maiúscula, o E está em letra maiúscula, porque está se referindo a Jesus. Então, se andarmos na luz como ele, ou seja, como Jesus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Olha, precisa de nós entendermos, interpretarmos a palavra de Deus. Se nós estamos andando na luz, nós temos comunhão com o outro. Se nós estamos sendo apenas um religioso, nós não temos comunhão com os irmãos. Nós estamos vivendo dentro de uma igreja, uma religiosidade, mas estamos fora do que a palavra de Deus ensina, que é uma pessoa que realmente serve a Deus, uma pessoa que é obediente à voz do nosso Deus. Então, presta atenção aqui o que está dizendo. Mas se andarmos na luz como ele também na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se nós vemos a pessoa que está na igreja, está vivendo apenas religiosidade, não está servindo verdadeiramente a Deus, é uma pessoa que não tem comunhão com os irmãos. Se nós tiver comunhão com os irmãos, nós temos realmente uma vida que nós estamos andando na luz do nosso Deus. Porque religiosidade não transforma o ser humano. Igreja não transforma o fulano. Muitas pessoas batem no peito: a minha igreja é melhor, minha igreja é melhor. Será que realmente ele está andando verdadeiramente na luz da palavra de Deus? Na luz do Senhor? Ou ele está sendo religioso? Se dissermos que temos comunhão uns com os outros e andamos nas trevas, estamos mentindo e não estamos praticando a verdade. Essa nos diz a palavra do Senhor Jesus. E depois diz assim no versículo 9: se confessarmos nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então não existe enganação. Na pregação do Evangelho, da Palavra de Deus, não tem enganação. Pode ter enganação nas religiões, na religiosidade, mas não na palavra do nosso Deus. Porque a Palavra de Deus é muito clara para todos nós termos o conhecimento dela. Voltando então para o nosso estudo. Jesus fala para o paralítico, os teus pecados estão perdoados. E depois, na oração do Pai Nosso, Jesus fala, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Ou seja, da mesma forma que queremos perdão, precisamos também conceder o perdão. E em todos os nossos deveres são dessa forma, né? Lemos que os nossos pecados devem ser confessados somente a Cristo e não confessar aos homens, às pessoas. Porque confessar o homem, às vezes a gente pode confessar de lábios para fora, de boca para fora. E confessar a Deus, nós não podemos enganar a Deus. Só vamos ser perdoados se nós confessarmos de coração, com o coração aquebrantado, arrependido, e somente dessa forma nós vamos obter de Deus o perdão. E dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus, Pai, por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra do Calvário. Perdoar pecado, não existe homem, não existe mulher que pode perdoar o pecado do outro. O pecado só será perdoado através de uma obra redentora do Senhor Jesus que ele fez lá na cruz do Calvário. Quem morreu no Calvário por mim, por você, foi Jesus. Não foi homem nenhum. Homem nenhum pode declarar que você confessou o pecado para ele e você está perdoado. Os nossos pecados têm que ser confessados a Cristo e somente ele pode nos dar o perdão. Não adianta nós chegarmos num determinado lugar, confessar o nosso pecado a um homem e ele falar que nós estamos perdoados. Isso aí, essa atribuição, essa prerrogativa, ela é de Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo, por intermédio da sua morte na cruz do Calvário. Ponto 2. Alcançando cura e também restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e também emocional. Lembra que nós lemos no nosso texto áureo dessa noite? Eu vou repetir, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, aqui está dizendo dessa forma que o texto áureo desta noite, dessa lição, ele está mostrando para nós de uma maneira que nós precisamos entender claramente que se nós não confessarmos os nossos pecados a Deus, nós estamos trilhando, ou seja, caminhando para o caminho de sofrimento. Por causa de nós, então, não confessarmos os nossos pecados ao nosso Deus. Mas quem deixa de lado o orgulho, a soberba para trilhar o caminho da humildade, a confissão do pecado, vive uma vida leve. Ou seja, às vezes as pessoas não querem fazer isso, não querem se humilhar, confessar o pecado a Deus. Às vezes a pessoa se torna uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, não quer se humilhar a Deus. Mas se a pessoa deixar de lado o orgulho, a soberba, para trilhar o caminho, não o caminho do mal, o caminho da perdição, mas o caminho do sofrimento, mas sim o caminho da humildade,
que leva o homem a Deus confessar os seus pecados para poder viver uma vida leve, uma vida sem sofrimento, uma vida abençoada, uma vida digna de sermos chamados de vida sobre a face da terra, né? Não há nada mais restaurador que desfrutar da misericórdia do Senhor. Não há nada melhor, né? Às vezes as pessoas desfrutam de tantas coisas nesse mundo, às vezes de poder, dinheiro, fama, tantas coisas, mas às vezes não desfruta das coisas maravilhosas, das coisas de Deus, de ter uma vida digna, uma vida abençoada, honrada, servindo a Deus, né? Então não há nada mais consolador do que confessar o pecado, deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descansos para as nossas almas. Todo esse processo de confissão, abandono do pecado, revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo, a obra de reconciliação, né? Quem faz assim encontra o caminho de cura e também de restauração, conforme lemos na palavra do salmista, que diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido de todo o meu dia. O próprio salmista. Isso aqui não é nós que estamos julgando. O próprio salmista Davi, o rei Davi, ele fez essa confissão a Deus, que enquanto ele estava ocultando os seus pecados, enquanto ele estava escondendo os seus pecados, ele estava dessa forma: enquanto eu me calei, diz o rei Davi ao Senhor nosso Deus, enquanto eu me calei, envelheceu os meus ossos pelo bramido de todo o meu dia. Ou seja, o sofrimento que ele estava vivendo, porque ele estava escondendo o pecado que ele havia praticado. Mas depois ele diz: confessei o meu pecado e a minha maldade eu não encobri. Salmista Davi diz. Enquanto ele estava ali escondendo o pecado, ele estava no sofrimento, os ossos dele estavam envelhecendo, mas depois que ele passa agora a confessar os seus pecados, que ele confessou os pecados diante de Deus, ele diz: confessei-me o pecado, a minha maldade eu não encobri. E dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste o meu pecado. É a certeza que Davi tinha, que ao momento que ele confessou os seus pecados a Deus, confessou as suas maldades, ele encontrou de Deus o seu perdão. E aí ele não viveu mais uma vida como ele estava vivendo, de envelhecendo os ossos, de amargura, de tristeza, mas sim vivendo uma vida abençoada diante do nosso Deus. A nossa conclusão da lição de hoje diz assim: em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado, ou seja, ninguém pode falar nesse mundo que não comete pecado. Todo cristão, todas as pessoas, não importa a posição dela, não importa o cargo dela, não importa as condições, não. Todo mundo está sujeito a cometer erros e pecado. Por isso nós precisamos ser humildes, reconhecermos, para que nós então não deixamos o orgulho, a soberba invadir o nosso coração, para nós queremos então achar que nós não pecamos, que nós somos melhor do que os outros. Não podemos de forma alguma pensar isso na nossa vida. Logo, uma jornada de perdão, ela só é possível a confissão do pecado praticado e a evolução de abandono de uma vez por toda. Então, na nossa jornada, ou seja, na nossa caminhada na face da terra, nos nossos dias, é necessário então que nós
reconhecemos nosso pecado e nós pedimos então o perdão a Deus e abandonamos de uma vez por toda todo o nosso pecado. Aqui diz que quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdia de Deus. Ou seja, o nosso Deus, ele é infinito. Nós temos tantas coisas para receber de Deus que não temos como classificar uma coisa nem outra. Deus tem algo abundante na nossa vida, se nós assim o fizermos conforme nos orienta a palavra do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, que Deus abençoe a todos nessa noite. Depois você pode compartilhar essa live, curtir, comentar, que todas as quarta-feiras, se Jesus não voltar, nós estamos aqui trazendo sempre pelo perfil aqui da Igreja Casa de Oração, esse estudo bíblico online, todas as quarta-feiras, às 7 da noite, por esse perfil. Quarta-feira que vem mesmo, se Deus nos permitir, estaremos com a lição de número 9, que traz o título Resistindo à Tentação no Caminho. Resistindo à tentação no caminho. Então, momento de oração, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, por essa live, por esse momento, por todos os irmãos que estão conosco, por aqueles que estiveram. Senhor, abençoa a cada lar, a cada casa, a cada família, que a tua bênção, que a tua graça seja na vida de todos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre todos, e se aquele, meu Deus, que estiver doente nessa hora, receba a cura do Senhor em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, nos perdoa pelo nosso horário, porque às vezes nós temos que fazer um pouquinho correndo para não prolongarmos muito o nosso estudo aqui. Mas você pode nos ver de novo nessa live através do YouTube, através do Facebook e através também do WhatsApp. Daqui a pouquinho essa live vai estar lá no YouTube. E você que ainda não aderiu ao nosso canal, você pode também ali ser membro do nosso canal e também acionar aquele sininho. Porque se você fizer isso, todos os vídeos que nós colocarmos no canal, o próprio YouTube vai notificar você do vídeo que entrou no canal, tá bom? Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos em nome de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe, muito obrigado pela tua participação.